Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Liturgicamente Falando. Eu sou Pedro Henrique, seminarista da Arquidiocese de Natal, aqui da paróquia de São Francisco de Assis. Então, continuando esse itinerário de formação litúrgica, hoje nós vamos dar prosseguimento ao vídeo passado sobre os tempos litúrgicos. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre os tempos litúrgicos. Então, se você não assistiu o vídeo passado, por favor, clica aqui no card que vai aparecer em algum lugar aí, bem blogueiro isso, né? Bem youtuber, e se direcione para lá e depois venha para cá para entender melhor sobre o tema de hoje, que são as classes litúrgicas. Então, Pedro, liturgicamente falando, quais são as classes litúrgicas? Nós temos que entender, primeiramente, antes de falarmos sobre as classes litúrgicas, que mesmo na liturgia se celebrando o mesmo Cristo com o mesmo povo, se celebra em diferentes graus, de importância. Isso não começou com o cristianismo, não começou com o catolicismo. Desde o judaísmo existe essa diferença do que se celebra, dos graus celebrados, como, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa das tendas, o dia do perdão, são festas que têm suas importâncias diferentes umas das outras. E na Igreja Católica também, mesmo sendo o mesmo Cristo, mesmo sendo a mesma graça, existem diferenças entre celebrar, por exemplo, a festa de um padroeiro e celebrar uma solenidade do próprio Cristo. Desde já é importante dizer também que solenidade não é, de maneira alguma, as celebrações que tem turíbulo, que tem incenso, que tem cruz processional, que tem tocha. Isso não é. Isso são floreios que nós colocamos na liturgia para que ela seja mais bela para o Cristo, aquela coisa de glorificar a Deus e santificar aos homens. Mas isso não quer dizer que seja uma solenidade. Nós acabamos criando o costume de chamar toda festa, toda vez que a igreja está um pouco mais ornada, mais arrumada, de solenidade, mas isso não é verdade. O que são as solenidades então, Pedro? As solenidades são o mais alto grau das celebrações litúrgicas. Elas estão ali acima das outras celebrações. São como, por exemplo, a Páscoa, Pentecostes, Ascensão do Senhor, Sagrado Coração de Jesus, Cristo Rei. São solenidades que resplandecem, que celebram algum aspecto divino de Cristo e também de alguns santos muito importantes para a nossa igreja, como por exemplo o caso de São José, esposo da Virgem Maria, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria e alguns santos ímpares, como eu já falei, como por exemplo São Pedro e São Paulo. Essas são as solenidades. As solenidades têm um formulário muito próprio, como por exemplo o prefácio, todas as orações da Santa Missa são direcionadas para aquela festa, não são orações comuns, não são orações plurais, são orações direcionadas. Existe o credo, o glória, as três leituras, no caso a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura, e elas são celebradas mesmo no advento e na quaresma. Abaixo do grau da solenidade nós temos o grau das festas. E como nós podemos diferenciar o grau da festa e o grau da solenidade? O grau da festa tem algumas orações próprias, não todas. O prefácio geralmente não vai ser próprio e etc. Elas são celebradas geralmente com duas leituras, a menos que caiam no domingo e seja um aspecto divino, como por exemplo a Transfiguração do Senhor. A Transfiguração do Senhor caindo no domingo, ela se celebra assim, com três leituras, no caso, primeira leitura, salmo e segunda leitura, com o glória e o credo e etc. Então, nas festas, o domingo ele se reveste daquela festa, se for uma festa de aspecto divino. Por exemplo, se for um domingo do tempo comum e cai uma festa litúrgica que se celebra branco, naquele domingo se celebrará com branco e não com verde. Abaixo do grau de festa, nós temos o grau das memórias, que são geralmente as celebrações dos santos. A memória de São Francisco de Assis, a memória de São Pio, a memória de Santa Teresinha, e existem as memórias que são obrigatórias ou não. Algumas memórias são obrigatórias em uma localidade e não são obrigatórias em outra localidade, como por exemplo, na China deve ser obrigatório alguns santos mártires que foram martirizados lá. Aqui no Brasil não tem essa expressão, então ela não é obrigatória, ela acaba sendo uma memória facultativa. Então cabe ao sacerdote celebrar ou não, cabe àquela comunidade celebrar ou não. Essas memórias não prevalecem sobre o domingo, então se cair em um domingo, se celebra a liturgia dominical e não a liturgia daquele santo ou daquela santa, a menos que ele seja o padroeiro do lugar, como eu expliquei lá no vídeo passado. Então, se você não viu o vídeo passado, chega lá para você entender melhor essa dinâmica das festas litúrgicas, da celebração das memórias no domingo. Nessas celebrações litúrgicas, quando elas caem na semana, a liturgia da palavra não é alterada. Por exemplo, se ela cair na segunda-feira da primeira semana do tempo comum, as leituras serão geralmente da segunda-feira da primeira semana do tempo comum, e só a oração coleta e às vezes o prefácio é direcionado para a memória daquele santo. Dentro desse itinerário litúrgico dessas três classes, nós temos uma exceção bem grande e bem conhecida, que é a celebração dos fiéis defuntos, que mesmo sem solenidade, ao cair no domingo, ela prevalece
para que a igreja se una e celebre, né, a expiação dos pecados dos seus fiéis defuntos, das benditas almas do purgatório, das benditas almas do céu. Só a termo de complemento, é muito interessante ressaltar que durante a quaresma não se deve celebrar memórias, né? Durante a quaresma não se deve celebrar as memórias, porque todos os dias da semana existe um formulário próprio, e também no advento, desde o dia 17 até o dia 24 de dezembro, que é quando começam as antífonas do Ó. A partir dessa data não se celebra também memórias. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, deixa aí seu like, comentem, por favor, compartilhe com seus amigos, e até o próximo Liturgicamente Falando.